Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe a todos nós, unidos na fé, nesse dia 28 de janeiro de 2024, nessa terça-feira, dia de Santo Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja. Tomás nasceu em 1225 e morreu em 1274. Entrou na Ordem dos Dominicanos em 1244. Estudou no mosteiro beneditino de Monte Cassino e nas grandes escolas do seu tempo. Tornou-se mestre nos centros de estudos de Paris, Orvieto, Roma, Viberto e Nápoles, imprimindo seu ensinamento uma orientação original e sabiamente inovadora. Em muitas obras básicas, ele fez a sistematização genial da doutrina filosófica e teológica aurida da tradição. Exerceu influência determinante sobre o rumo do pensamento filosófico e da pesquisa teológica nos séculos seguintes. Aos 28 de janeiro de 1369, seu corpo foi transferido para o convento dos dominicanos na França. Que São Tomás de Aquino, a Suma Teológica, famosíssima, possa interceder por todos nós. E o Evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 3, versículos de 31 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Martin Luther King Jr., que nasceu em 1929 e faleceu em 1968, dizia: o que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. O que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter e dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Entendeu? Eu também acho que o que me preocupa é o silêncio dos bons. Entendeu? A gente vive tentando tirar os demônios da igreja, mas volta e pouco eles voltam, né? Volta e pouco eles voltam, né? A gente vai fazendo experiência e a gente fala: Deus do céu, cuida. Cuida, a igreja é sua, não minha, mas também me ajude nessas disputas, nessas lutas por aí. Todos nós temos que começar a fazer opções na vida. Eu com 15 anos fui para o seminário e toda vez que eu voltava para casa visitar meus pais era um sofrimento. Eu voltava para o seminário destruído. Todas as vezes que eu voltava para o seminário, depois de uma visita lá, eu estava mal. Um ano depois, meu pai queria me arrancar do seminário, então a gente tem todo esse passado aí. E chega um momento que eu tinha que fazer uma escolha. E aí nunca mais voltei para dormir na casa dos meus pais. Acho que eu voltei, acho que depois que eu saí, fui lá uma, duas vezes, depois nunca mais. Porque há momentos que a gente tem que tomar decisões, como eu também sou da decisão de não voltar aonde eu já morei. Na verdade, eu só volto aonde eu já morei, mesmo assim não nas casas mais. Geralmente eu não volto em casas que eu já morei. E agora que eu saí da congregação, aí nunca mais eu voltarei nas casas que eu morei, né? Talvez a gente tenha que passar em março em Aparecida, mas eu não morei no Seminário Santo Afonso, então eu posso ficar hospedado lá. Nos outros lugares que eu morei, possivelmente eu nunca mais irei voltar. Eu nunca mais irei passar nos lugares que eu já morei. Mas eu continuo mantendo a minha fé em Nossa Senhora Aparecida, faço questão de visitar aquele espaço
E quando eu posso, passo também no Divino Pai Eterno, que eu também faço questão de passar nesse espaço. No mais, com essa idade que a gente vai descobrindo que o importante é fazer a vontade de Deus e pouco importa o lugar que a gente vive. Ter liberdade significa que não interessa o lugar em que eu estou. Interessa se eu consigo ser a pessoa que eu sou no lugar que eu estou. Eu posso viver como já vivi, em casas importantes, e não poder ser quem eu sou, porque eu tenho que desempenhar papéis, eu tenho que cumprir funções, eu tenho que servir a um padrão ideológico criado, não fundamentado no Evangelho, mas fundamentado num poder ou numa burocracia inútil, desnecessária. Me recordo uma vez que eu discuti com um padre morando em Roma, porque eu comprei uma impressora para trabalhar e ele disse que tinha que passar pelo conselho. Uma impressora para trabalhar tem que passar pelo conselho. É a estupidez da burocracia religiosa que não tem muito sentido e por isso faz tanto mal. Nós temos no Evangelho de hoje essa preocupação de Jesus. Jesus está na casa, a família não entra porque a família não está em comunhão com Jesus. Porque nós temos Jesus em dois ambientes, na sinagoga e na casa. Na casa, Jesus está com os seus, mesmo sendo vigiado. Na sinagoga, é o lugar dos conflitos com as autoridades religiosas. E é nesse contexto que a família de Jesus, não no Evangelho de Marcos, mas no outro Evangelho, diz que a família de Jesus estava achando que estava louco. Então queria amarrá-lo e trazer para casa à força, por causa do que ele estava fazendo. E aí Jesus tem que tomar uma decisão. Quem é que está e vai fazer parte da minha família? E aí Jesus coloca um outro contexto que nos une, que é a vontade de Deus. Um outro contexto que nos une, que é fazer a vontade de Deus. Então Jesus estabelece que a convivência humana não é só fundamentada em laços sanguíneos, porque depois há muito conflito entre os laços sanguíneos diante da nossa fé. Há pessoas que mudam de religião e destrói a família, destrói a família. A família é algo importante para a igreja, mas ela não está acima da vontade de Deus. Então peçamos a Deus que ilumine, nos apresente a sua vontade e que nós sejamos fiéis a ela, iluminados pela força do Espírito Santo, por mais dolorido que seja, às vezes, ter que tomar certas decisões, no mundo em que nós vivemos e fazer certas escolhas que nem sempre são agradáveis. Um abraço, até mais.